Salve, salve! Vamos ao nosso capítulo 2 dessa lei maravilhosa que é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciando o capítulo 2, eu trouxe esse artigo. Geralmente eu não trago dispositivos que foram vetados. Porém, eu trouxe esse artigo terceiro só para você saber que existia uma seção na LRF que tinha um título que tratava só do PPA, Plano Plurianual. Se você está iniciando agora os estudos de AFO, Administração Financeira Orçamentária, o PPA ele é um planejamento de médio prazo, de 4 anos. Né? Então, a LDO e a LUA são para 1 ano e o PPA são para 4 anos, certo? E antigamente existia esse artigo terceiro, que estava na seção primeira, que tratava apenas do PPA. Vamos então para a nossa seção 2 da LRF, que trata da famosa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é que diz a nossa seção 2? A LDO compreenderá metas e prioridades da APF, Administração Pública Federal. A LDO também estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. E a LDO ela orientará a elaboração da LOA. Então, primeiro é feita a LDO, depois que é feita a LDO com as diretrizes, com as metas e prioridades da Administração Pública Federal, a LOA vem e concretiza, pelo menos tenta concretizar, aquelas metas e prioridades que foram propostas na LDO. A LDO também disporá sobre alterações na legislação tributária. Isso aqui é danado para cair em prova, falando que a LDO faz alteração na legislação tributária. A LDO não faz alteração na legislação tributária. Ela dispõe sobre as alterações que poderão vir a ser feitas. A LDO também estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e a LDO disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas que foram financiados com recursos dos orçamentos. E disporá também sobre demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. A LDO ela contém alguns documentos. Ela contém o AMF, que é o Anexo de Metas Fiscais, o ARF, que é o Anexo de Riscos Fiscais, e no caso específico da União, a LDO também vai conter um anexo específico. Vamos falar sobre ele já já. Vamos começar com o AMF, Anexo de Metas Fiscais. O Anexo de Metas Fiscais integrará o PLDO, que é o projeto da LDO. E o que é que o Anexo de Metas Fiscais faz? Ele estabelece metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, tanto para o exercício a que se referirem, quanto para os dois seguintes. Então, o Anexo de Metas Fiscais ele traz essas metas anuais tanto para o exercício ao qual a LDO vai se referir, que a LDO só se refere a apenas um exercício, e o Anexo de Metas Fiscais traz esses valores em relação a esse exercício e aos dois seguintes. O AMF conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, é o famoso feedback, e aí você cumpriu o que a gente previu no AMF passado, e conterá também um demonstrativo das metas anuais, que deve ser instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Então, o AMF ele tem que estar sempre dentro do contexto da política econômica nacional. Ele deve seguir aquelas diretrizes, aquelas metas que já foram estabelecidas. Ele também conterá o AMF, Anexo de Metas Fiscais. A evolução do PL, também nos últimos 3 anos, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. O AMF também conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do RGPS, RPPS e do FAT.
RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e o regime próprio, e o FAT. E a avaliação da situação financeira e atuarial dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Também o AMF conterá demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das DOCC, despesa obrigatória de caráter continuado. Então, o AMF ele vai trazer esse demonstrativo da estimativa e da compensação. Então, quando há uma renúncia de receita, deve haver uma compensação, certo? Muitas coisas aqui, principalmente na LRF, a LRF é cheia disso. São coisas que não vale tanto a pena você entender como funciona na prática, você parar para entender mesmo. Eu decorei muitas coisas para fazer minhas provas. Funcionou bem, né? Com a leitura a gente acaba gravando. Algumas coisas não, algumas coisas vale a pena a gente entender, mas é muito importante que você guarde a literalidade da norma, certo? Então, o AMF ele vai conter o demonstrativo da estimativa e compensação, da renúncia de receita e da margem de expansão, a margem do quanto pode expandir, a margem de expansão das DOCC, despesas obrigatórias de caráter continuado. O AMF também deve conter quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário, e esse quadro ele deve evidenciar os principais agregados de receitas e despesas. Esse quadro ele deve evidenciar os resultados comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 exercícios anteriores. E também deve conter as estimativas para o exercício a que se refere, a LDO, e para os subsequentes. A LDO também, como a gente viu, ele conterá o ARF, que é o Anexo de Riscos Fiscais. Quem é o ARF? O que é que o ARF faz? Ele avalia os riscos. Então, ele avalia passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. O ARF ele também deve conter as providências que devem ser tomadas caso esses riscos se concretizem. Vamos falar agora um pouco do anexo específico. Lembra que apenas a União, a LDO da União, que contém um anexo específico. Então, apenas a mensagem que encaminhar o projeto de LDO da União. E o anexo específico ele vai apresentar os objetivos das políticas MCC, monetária, creditícia e cambial. O anexo específico também vai apresentar os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis e as metas de inflação para o exercício subsequente. Olha só, as metas de inflação. Um Estado não tem como apresentar as metas de inflação. Então, isso é um projeto a nível nacional. Por isso que ele está no anexo específico, que é emitido apenas com a LDO da União. No caso da União, o AMF da LDO conterá também, o anexo de metas fiscais conterá também as metas anuais para o exercício a que se referir e para os 3 seguintes, com o objetivo de garantir a sustentabilidade da trajetória da dívida pública, com o objetivo de garantir que a dívida pública ela é sustentável a longo prazo, ela está numa trajetória sustentável. O AMF da União também conterá o marco fiscal de médio prazo, com projeções para os principais agregados fiscais que compõem os cenários de referência, distinguindo-se as despesas primárias das financeiras e distinguindo-se as despesas obrigatórias das despesas discricionárias. Então, isso tem que ficar distinto, tem que ficar separado no AMF. E uma coisa interessante, essa regra aqui ele traz no caso da União. No caso da União, o anexo de metas fiscais da LDO deve conter esses itens. Porém, lá no final, salvo engano, é o parágrafo 5º desse artigo, ele fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem adotar, total ou parcialmente, no que couber, essas regras que nós estamos vendo aqui, que nós vamos continuar vendo ainda quais são os itens que devem estar contidos nesse AMF. O que mais que esse AMF da LDO da União deve conter? Lembrando que os estados, municípios e DF também podem adotar. Deve conter o efeito esperado e a compatibilidade do cumprimento das metas de resultado primário sobre a trajetória de convergência da dívida pública. O efeito esperado.
qual o efeito que se espera do cumprimento das metas do resultado primário, certo? Isso no período de 10 anos, evidenciando o nível de resultados fiscais consistentes com a estabilização da DBGG, da dívida bruta do governo geral. Então, os resultados fiscais eles devem ser consistentes com a estabilização da dívida bruta, para que não deixe a dívida bruta evoluir. Consistentes com a estabilização da DBGG em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. Além disso, o AMF ele conterá também os intervalos de tolerância para a verificação do cumprimento das metas anuais de resultados primários. Opa! Então, assim, você tem ali uma meta de, bem geralzão aqui, bem por alto, tem uma meta de 100. Mas você fez 99,78. E aí está dentro da meta, você atingiu a meta. Então, existe aí um intervalo de tolerância para a verificação do cumprimento das metas. Esse intervalo ele deve ser convertido em valores correntes de menos 0,5 pontos percentuais e de mais 0,25 pontos percentuais. Desculpa, acho que eu falei menos 0,5. É 0,25 para mais ou para menos do PIB previsto no respectivo projeto de LDO. O AMF também conterá os limites e os parâmetros orçamentários dos poderes e órgãos autônomos compatíveis com as disposições estabelecidas em lei complementar e a estimativa do impacto fiscal das recomendações resultantes da avaliação das políticas públicas, quando couber. Então, existem as políticas públicas, e faz-se a avaliação dessas políticas públicas. A partir dessa avaliação, são feitas recomendações e o AMF ele deve conter a estimativa do impacto fiscal dessas recomendações. Vários dispositivos a LR faz isso. Ela faz uma viagem ali na maionese para explicar uma coisa que é simples. Então não se assuste. E se você não entender alguma coisa, se ficou complexo, guarda a literalidade. Não se apegue muito a se aprofundar em tudo, não tente entender tudo não, que vai acabar dando ruim. A LDO ela não pode dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta do resultado primário, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Eu coloquei um asterisco aqui, se você é observador você percebeu, que quer dizer que isso foi uma novidade trazida aí pela Lei Complementar 200 de 2023, certo? Então é uma lei que alterou a LRF. E, dentre as novidades que ela trouxe, essa aqui foi uma delas. Então, imagine aí que o pessoal estava colocando na LDO exclusão de despesas primárias na hora de apurar a meta de resultado primário. Então, para dizer que cumpriu a meta, eles excluíam algumas despesas primárias. Então, aí, e traziam essa disposição justamente na LDO. Não estou dizendo que isso acontecia, até porque eu não acompanhei o cenário político dos últimos anos, não nesse nível de profundidade. Mas se você imaginar que isso acontecia, que essa disposição veio para que parasse de acontecer, isso vai lhe ajudar a guardar essa informação. Então, a LDO não pode dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário, tanto do orçamento fiscal quanto do orçamento da Seguridade Social. Com isso, a gente fecha a seção 2. E vamos para a seção 3, que fala da nossa querida e maravilhosa LOA, Lei Orçamentária Anual. Primeiro, a LOA ela deve ser elaborada de forma compatível, primeiro com o PPA, que está lá em cima, depois com a LDO, que orienta ali diretamente a LOA, e naturalmente a LOA também deve estar compatível com as normas desta lei complementar, da própria LRF. A LOA ela também tem anexos. Então, a LOA ela conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas do anexo de metas fiscais lá da LDO. Então, a LOA ela tem que demonstrar que existe compatibilidade com o que ela está dizendo, com o que está escrito nela e com o que deveria estar escrito segundo a LDO, segundo o anexo de metas fiscais, certo? Então, a programação ali tem que estar compatível com a LDO. A LOA ela será acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia sobre as receitas e despesas. Olha só, muito interessante isso aqui. Quando ocorrem isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios, tudo isso afeta negativamente os cofres públicos. Então a LOA ela deve ser acompanhada de um demonstrativo regionalizado dos efeitos que esses institutos vão causar sobre as receitas e sobre as despesas. Tá? Guarda isso, isso aqui é muito importante, cai direto em prova. A LOA ela também deve ser acompanhada das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de DOCC, despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, se você vai renunciar receitas, você precisa demonstrar na LOA quais são as medidas que você vai utilizar para compensar essa renúncia que você está fazendo. Da mesma forma, se você vai aumentar as DOCCs, você precisa demonstrar na LOA que existe aí quais são as medidas de compensação, já que você está aumentando uma despesa de caráter continuado, você precisa ter alguma compensação. Então, você diminuiu alguma outra despesa, você aumentou receita, o que foi que você fez? Certo? Então, isso tudo precisa estar demonstrado na LOA. A LOA ela também conterá reserva de contingência. Então, observe. Primeiro, é a LDO quem define a forma de utilização e o montante da reserva de contingência. A LDO define isso com base na RCL, Receita Corrente Líquida, que a gente viu na aula passada. Então, a LDO define a forma de utilização e o montante da reserva de contingência. Mas quem contém efetivamente, quem diz o que é que vai ser a reserva de contingência é a LOA. Então, a LOA contém a reserva de contingência, que foi definida lá pela LDO, a forma de utilização e o montante. Certo? E essa reserva ela será destinada ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A LOA também conterá todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão. Então, a LOA conterá todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão. O refinanciamento da dívida pública ele deve estar constando separadamente, tanto na lei orçamentária quanto nas leis de crédito adicional. Nós vamos ainda dar uma aprofundada no que são as leis de crédito adicional, mas o que você precisa saber é o refinanciamento da dívida pública, quando a dívida pública vai ser refinanciada, essa informação, esse refinanciamento, ele deve constar separadamente, deve conter ali numa partezinha só dele, tanto na LOA quanto nas leis de crédito adicional. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada, então tinha ali a dívida mobiliária, ela foi refinanciada. Essa atualização monetária do principal não pode superar a variação do índice de preços, que foi previsto lá na LDO ou em alguma legislação específica. Então a LDO prevê a variação do índice de preços, o limite, né? E a atualização monetária do principal da dívida mobiliária não pode superar essa variação. Se essa variação não estiver definida na LDO, estará em alguma legislação específica. É vedado consignar na LOA crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Então, você não pode colocar na LOA gastos diversos. Não, você está esculhambando. Você não pode consignar na LOA crédito que não tem uma finalidade precisa. Tem que ter a finalidade precisa. Você tem que falar especificamente para que você vai usar aquele recurso. Também não pode ter dotação ilimitada. Vou construir um estádio com valores infinitos. Pode usar quanto precisar. Não pode. Tem que ter ali a dotação limitada. A LOA não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro. Espera aí, professor. Então, a LOA não pode consignar nenhuma dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro? Pode. Para ela fazer isso, isso aí já precisa estar previsto. Esse investimento precisa estar previsto no PPA ou em alguma lei que autorize a sua inclusão na LOA. Então, se o investimento ele não estiver previsto no PPA e não estiver previsto em nenhuma lei que autorize a inclusão desse investimento na LOA, então a LOA não pode consignar a dotação para esse investimento. Porque a LOA é para um ano. Então, se você vai ter um investimento com duração superior a um exercício financeiro, ele precisa estar previsto em alguma outra lei maior, digamos assim, com abrangência maior. Estarão incluídas na LOA como despesas da União
as despesas do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e as despesas relativas a investimentos. Então, essas despesas do Bacen, elas devem estar incluídas na LOA como despesas da União. O Bacen, vamos falar um pouquinho do Bacen. A LRF ela traz alguns dispositivos especiais para o Bacen, Banco Central do Brasil. O resultado apurado após a constituição ou reversão de reservas do Bacen constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Olha só, 10º dia útil subsequente à aprovação. Não vai me dizer que tem até o dia 10 de julho, não. É o 10º dia útil após a aprovação dos balanços semestrais. Então termina o semestre, vai ter o tempo de elaborar os balanços, depois o tempo de alguém aprovar os balanços. Aprovou os balanços, tem até o 10º dia útil para transferir esse valor. Isso aqui é interessante. Lembra que eu falei no slide passado que as despesas do Bacen são consignadas na LOA como despesas da União? Então nada mais justo que o resultado positivo do Bacen também constitua a receita do Tesouro Nacional. O resultado negativo, por outro lado, constituirá obrigação do Tesouro para com o Bacen e será consignado em dotação específica no orçamento. Ainda sobre o Bacen, serão demonstrados trimestralmente, a cada 3 meses, o impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Bacen, nos termos em que dispuser a LDO da União. Então, a LDO da União vai definir como serão demonstrados, né, esses impactos e o custo fiscal das operações, e vai ser feita a demonstração trimestralmente. Esses balanços trimestrais do Bacen, eles devem conter notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e sobre os custos da manutenção das reservas cambiais. E esses balanços também devem conter notas explicativas sobre a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando aqueles títulos de emissão da União. Com isso, a gente fecha a seção 3 do nosso capítulo 2. Vamos falar agora sobre a seção 4 do capítulo 2 da LRF, que trata da execução orçamentária e do cumprimento de metas. O que é que diz? Após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até 30 dias. Então, aprovou os orçamentos, o Executivo tem 30 dias para estabelecer a programação financeira e o cronograma do desembolso mensal. Sendo que os recursos que forem legalmente vinculados a uma finalidade específica serão utilizados exclusivamente para essa finalidade, ainda que isso ocorra em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso do recurso. Então, aquele recurso ali está previsto para ser utilizado em uma finalidade específica, ele tem que ser usado naquela finalidade específica. Ainda que o ingresso do recurso nos cofres públicos ocorra em um exercício e o uso dele naquela finalidade ocorra em outro exercício. Tá? Então, pode ser que ocorram em exercícios diferentes. O que não pode é desvirtuar a finalidade. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar os cumprimentos das metas de resultado primário ou nominal, que foram estabelecidas lá no anexo de metas fiscais. Então, finalizou o bimestre e verificou-se que a realização da receita ela pode não atingir ali a meta de resultado primário ou nominal que foram estabelecidas no AMF. E aí, o que acontece? Nada? Vamos empurrando com a barriga até onde não der mais? Não, negativo. Isso aí essa avaliação deve ser feita a cada bimestre, e a LRF traz uma série de coisas, de instruções, de orientações que devem ser cumpridas quando isso ocorrer. Quais são elas? Primeiro, os poderes e o Ministério Público deverão promover a limitação de empenho e a limitação de movimentação financeira, por ato próprio, nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, seguindo os critérios fixados na LDO. Então, os poderes e o Ministério Público vão ter 30 dias aí para economizar, limitar empenho, fazer movimentação financeira e sempre seguindo as orientações da LDO. E aí fizeram a movimentação financeira, restabeleceu a receita prevista.
Não restabeleceu tudo não, restabeleceu parcialmente. O que é que acontece? Nesse caso aí, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados ocorrerá de forma proporcional às reduções efetivadas. Então, limitou ali o empenho, por alto, assim, né? 100%, sei lá, 80% daquele empenho. E aí você restabeleceu uma receita. Opa, aquela receita que estava prevista ali, que a gente achou que não ia mais rolar, rolou. Ela foi restabelecida. Aquele contribuinte que não ia pagar, pagou. E aí, opa, vamos então restabelecer parcialmente. Na mesma proporção que a receita foi restabelecida, vamos fazer a recomposição da dotação ali que a gente tinha limitado no empenho. Ainda, se for verificado que ao final do bimestre não vai ocorrer não vai ser atingida a meta. Não serão objetos de limitação as despesas. Então, não são todas as despesas que podem ter seu empenho limitado. Não são todas as despesas que podem ser limitadas. O que é que não pode ser limitado? Primeiro, aquelas despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente. As despesas relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico que forem custeadas por fundos criados para tal finalidade. As despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e aquelas despesas que forem ressalvadas pela LDO. Olha só, lembra que é a LDO que estabelece ali a metodologia de limitação de empenho? Então, aquelas despesas que forem ressalvadas pela LDO, elas não poderão ser limitadas. Ainda que ocorra essa situação de terminar o bimestre e ver ali que a coisa está apertando. O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Então, o Poder Executivo ele precisa, além de avaliar o cumprimento das metas, ele precisa demonstrar. Ele precisa fazer uma avaliação profunda para saber se as metas fiscais naquele quadrimestre estão sendo atingidas. Como é que está a situação? Então, olha só, se a cada quadrimestre, 4 meses, o próximo mês é maio. Então, até o final do mês de maio, ele tem até o final do mês de maio, né, o Poder Executivo, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas do primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, fecha em agosto, próximo mês, setembro. Então, ele tem até o mês de setembro, ele tem um mês, né, para fazer esse relatório. E o terceiro quadrimestre ele termina em dezembro. Mas final de ano, aquela coisa, tem um recesso, tem férias, tem feriado, enfim, a gente sabe como é. Então ele vai ter até fevereiro, ele tem um mês a mais ali para demonstrar o relatório do terceiro quadrimestre, até o final de fevereiro. E essa demonstração ela ocorre em audiência pública na Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores, ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais, porque não é apenas o Executivo da União que faz essa demonstração. Deveriam ser todos os executivos, mas a gente sabe que em municípios pequenos isso não acontece. No caso do Bacen, que a gente estava falando ali do Poder Executivo, né, que tem aqueles relatórios a cada quadrimestre, no caso do Bacen, após o encerramento de cada semestre, o Bacen tem 90 dias para apresentar a sua avaliação. Então ele vai apresentar em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes lá do Congresso Nacional. E ele vai fazer a apresentação da avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas MCC, monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e evidenciando os resultados demonstrados nos balanços. Para fechar esse capítulo 3, nós temos o artigo 10, esse capítulo 2 da LRF, nós temos o artigo 10, que diz o seguinte: a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para os fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição Federal. Esse artigo 100, ele não cai muito em prova, quando cai na verdade, no artigo 100, né? O que cai é esse artigo 10º, ele não aprofunda muito não. Se cair em prova, vai ser a literalidade. Mas, deixei aqui o artigo 100, para você, caso você queira dar uma lida, que trata da ordem aquela ordem cronológica, que os pagamentos devidos pelas fazendas, elas devem ser feitos em ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Bacana? E é isso aí. Nossa próxima aula nós vamos ver o capítulo 3. Lembrando, o nosso material escrito está aqui embaixo, tem um link aqui embaixo para aquisição do nosso material escrito, está bem completo. Deixa o seu joinha na aula, se inscreve no canal, ativa as notificações e bons estudos.